Hoje eu vou contar uma história para vocês de uma tragédia que aconteceu no Japão no começo do século passado. Peraí, professora. É aula de história ou aula de ciências? Fiquei confusa agora. Calma, galera. É aula de ciências e vocês vão entender por que eu tô contando essa história. Lá por volta do ano de 1930, uma indústria de produtos químicos que produzia compostos à base de sulfato e cloreto de mercúrio se instalou no entorno de uma baía que se chamava Baía de Minamoto, lá no Japão. Essa indústria lançava seus efluentes industriais, ou seja, os restos líquidos ali daquela produção, em um riacho que desaguava nessa baía, Baía de Minamoto. 20 anos depois da sua instalação, foram detectados os primeiros sintomas do impacto causado pela instalação e pelo lançamento desses efluentes. Inicialmente, começaram a morrer os peixes, as aves e alguns gatos que se alimentavam ali naquele rio e bebiam a água daquele rio e comiam os peixes do rio. Mas em 1956, ou seja, 26 anos depois, foi registrado o primeiro caso de contaminação de um ser humano por influência dessa água. Pouco tempo depois, centenas de pessoas adoeceram gravemente com sintomas similares, principalmente do sistema nervoso. O que aconteceu ali foi que os efluentes industriais lançados para essa indústria tinham como base o mercúrio, que é um metal pesado conhecido por ser neurotóxico, ou seja, afeta o sistema nervoso. Ao lançar seus efluentes ali naquele riacho, essa indústria poluiu toda a Baía de Minamoto e, consequentemente, a população que habitava o entorno dessa baía, que utilizava ela como recurso, não só para água, mas também como alimento dos peixes e outros animais do local. Os bebês desse local começaram a nascer com deficiências físicas e mentais, porque o mercúrio é teratogênico, então ele vai passar pela placenta da mãe e vai causar mutações naquele embrião que está se desenvolvendo. O pior dessa história toda foi que foi somente em 1968, ou seja, quase 50 anos depois, que descobriram as causas dessa tragédia. Foi só então que a empresa poluidora foi punida, tendo que pagar multas e compensação financeira para os indivíduos afetados, além do compromisso de tentar revitalizar essa baía. Além disso, no local a pesca foi totalmente proibida. Essa história que eu contei pra vocês é considerada um dos piores desastres ambientais da história. Isso porque, no total, mais de 700 pessoas morreram. Além disso, em 2001, saiu um estudo comprovando que mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas por essa contaminação de mercúrio. Alguns de vocês podem ter pensado, ainda bem que foi no Japão, não foi aqui no Brasil. Porém, eu tenho uma péssima notícia pra você. O mercúrio, ele é volátil, que significa que ele vai para o ar e ele vai ser carregado. Além disso, o ciclo hidrológico do nosso planeta está todo conectado, que significa que a água do planeta está toda conectada. Então a gente consegue detectar esse mercúrio nas regiões mais remotas do globo. Devido a essa conexão entre as águas e a atmosfera, é importante a gente perceber como que a poluição em um único rio pode afetar uma grande quantidade de pessoas e uma grande quantidade de corpos de água. Por isso que é tão importante a gente conhecer, entender e preservar os nossos rios. Ficou interessado? Então vem comigo para a nossa aulinha de dinâmica dos rios. Dessa história de Minamata, a gente pode tirar uma lição importante, que é fundamental a preservação dos nossos rios. Isso porque eles são uma das principais formas de recurso do ser humano, importantíssimo para garantir a nossa sobrevivência. Você sabe quanto tempo um ser humano consegue viver sem água doce, sem beber água? A resposta é pouquíssimo tempo. A gente consegue sobreviver em média 3 a no máximo 5 dias. Então é um recurso fundamental para a nossa sobrevivência. E por isso a gente precisa preservar, porque sem ele acabou, não tem ser humano. A água é tão importante pra gente porque, em média, 75% do nosso corpo é feito de água. Então, todos os processos que vão acontecer no nosso corpo vão acontecer com a utilização da água, direta ou indiretamente. Então, a gente precisa dela para a nossa sobrevivência. A gente não consegue viver sem ela. É por isso que o rio é um dos recursos de maior importância para a sobrevivência da espécie humana. Mas agora eu te pergunto, você sabe o que é um rio? Eu imagino que a gente tem uma noção, tem uma imagem na nossa cabeça, mas andando aqui na sua cidade, perto da sua casa, você vê algum rio? A gente pode definir o rio como todo o curso de água superficial. Então é água que escorre na superfície.
Pode ser um riacho, um ribeirão, um córrego, mas são todos classificados como rio. Esses corpos de água superficial, eles tendem a se acumular nas regiões mais baixas do terreno. Então eles vão drenar, eles vão escoar das partes mais altas do nosso território para as partes mais baixas. Então a dinâmica vai ser a seguinte: a água da chuva vai precipitar, vai cair ali na terra e nesses rios, e esses rios vão escoar para as regiões mais baixas. Entra aí o conceito de bacia hidrográfica, que é todo esse território composto por esses rios e um rio principal que vai fazer o escoamento dessa água. Esse ambiente tem o nome de bacia porque vou ter os limites, como se fosse uma bacia mesmo, que são as regiões mais altas, e os rios vão escoar, que eu chamo de rios afluentes ou tributários, para a região mais baixa. Então, a dinâmica é bem similar à dinâmica de uma bacia, por isso que é a bacia hidrográfica. Hidro vem de água. Essas bacias podem ser divididas em regiões menores, que eu chamo de subbacias. Essas divisões em subbacias são importantes para que eu consiga fazer a gestão, ou seja, a administração desse território. Para facilitar ainda mais esse processo de gestão e administração dos nossos corpos de água, as águas do Brasil, as bacias do Brasil, foram agrupadas em regiões hidrográficas. Então, nós temos 12 regiões hidrográficas. Essa região pode ser formada ou por uma bacia muito grande ou várias bacias pequenas que estão ali próximas. Os rios e córregos, eles estão distribuídos por todo o território, principalmente quando a gente está falando aqui do Brasil, da região sudeste, onde a gente tem um clima muito úmido. Mas você já parou para prestar atenção quantos rios tem ali em volta da sua casa, no seu bairro? Talvez você nem ache que tenha algum rio ali. Mas tem, só que ele está tão impactado, ele está tão modificado, que você nem reconhece como rio. Talvez você chame de valão ou de canal. De qualquer forma, aquilo é sim um rio que foi canalizado. Talvez você tenha a sorte de ter algum rio perto da sua casa que não esteja nesse formato, mas não é uma coisa tão comum. Então, no ambiente urbano, o nosso rio vai estar num formato totalmente modificado. Ele vai estar canalizado, ou seja, concreto ali no fundo dele, e ele vai estar quase sempre totalmente poluído. Em condições naturais, os rios apresentam características que o tornam único, como volume de água, temperatura, turbidez, acidez. Então tem várias características que tornam cada rio único, que significa que as formas de vida que estão ali naquele rio vão estar adaptadas àquelas condições. Então cada rio vai ter uma comunidade, um conjunto de organismos diferentes. E se eu causo impacto ali naquelas características, eu também vou causar um impacto nos seres vivos que estão ocupando aquele ambiente. Olhem a foto desse rio com a sua professora tão aventureira ali no meio daquela turbulência. Eu estou mostrando para vocês um trecho de um rio altamente turbulento, então a velocidade com que aquela água está correndo ali é muito rápido. Mas o mesmo rio, posso mostrar para vocês, eu tenho o trecho de água mais calma. O que significa que nesse mesmo rio eu vou ter ambientes com condições diferentes. E as espécies que vão ocorrer no ambiente turbulento e no ambiente de águas mais calmas também vão variar. Então eu vejo uma variação não só de um rio para o outro, como de trechos do mesmo rio que vão ter diferentes características e, portanto, comunidades, seres vivos diferentes que estão acontecendo ali. Apesar da grande importância desses ambientes, o ser humano causa diversos impactos. Podemos citar aí o desmatamento. Com o desmatamento, principalmente quando tem a remoção da mata ciliar, que é aquela vegetação que fica ali em volta do rio, eu causo um grande impacto nesse ambiente. Por quê? Essa vegetação, ela tem raízes que seguram aquele solo ali. Quando eu removo essa vegetação, esse solo fica exposto e a corrente d'água batendo ali com a força começa a desgastar essa margem desse rio e começa a fazer o processo que a gente chama de assoreamento. Então o sedimento começa a se acumular no fundo desse rio e eu vou diminuir o volume de água que está passando ali. Então eu vou afetar toda a dinâmica daquele rio, podendo inclusive fazer com que ele deixe de existir. Outro impacto muito marcante que a gente vê no nosso dia a dia, que eu já falei para vocês hoje, é a canalização, que muitas vezes vem junto com a retificação dos rios. Então eu vou colocar um material impermeável, que geralmente é concreto, no fundo do meu rio. Qual que é o problema disso?
Quando eu boto esse material, eu acabo com o sedimento daquele rio, com o solo que estava ali no fundo. E existem diversas espécies que ocorrem ali naquele solo. Quando a gente faz um trabalho de monitoramento ambiental, a gente coleta esse sedimento para ver quais organismos que estão ali. Então existe uma diversidade muito grande de indivíduos que estão ocorrendo ali. Além disso, é comum eu fazer junto a retificação do rio, que é tornar reto, tirar as curvas naturais, porque não são tão interessantes para a arquitetura urbana que tem essas curvas. Então eu retifico esse rio, coloco ele retinho, tiro as curvas. Com isso, eu vou alterar toda a dinâmica daquele rio e, consequentemente, causar impacto para os poucos seres vivos que vão conseguir sobreviver ali. Outro impacto muito significativo que o ser humano causa nos rios é o lançamento de esgoto, tanto doméstico quanto industrial. Então, no Brasil, a gente tem apenas 40% do esgoto que é lançado nesses rios tratado. O restante, 60%, é lançado in natura. E aí vai causar uma grande poluição desses rios. Para não falar das indústrias que lançam diversos metais pesados, substâncias tóxicas nesses rios e vão causar impacto. A gente viu no exemplo lá do caso de Minamata, que uma empresa lançou o mercúrio ali e causou uma série de impactos não só naquele ambiente, como em áreas até mais distantes aí do nosso planeta. Outro problema que os nossos rios enfrentam é o lançamento de lixo de forma inapropriada. Então eu vou lançar resíduos sólidos no meu rio, por exemplo, lixo nas ruas, vai ser escoado pela água das chuvas e vai chegar nesses rios, também causando uma série de impactos. Para uma utilização sustentável dos nossos rios, ou seja, que a gente consiga utilizar eles agora e que as gerações futuras também consigam, é fundamental que a gente mude toda a nossa prática e toda a forma como a gente utiliza esses rios, preservando e conservando eles para o futuro. Uma das medidas que vem sendo tomadas nesse sentido é a revitalização dos rios. Eu não só paro de causar esses impactos, lançar esse lixo e esse efluente no rio, como eu também recupero as condições naturais dele. Em alguns países desenvolvidos isso já tem sido feito. Posso dar aí para vocês como exemplo do rio Sena, que foi revitalizado na França, do rio Tamsa, na Inglaterra, e do rio Tejo, em Portugal. Foram exemplos de rios que foram revitalizados e recuperados, caso de sucesso para a conservação desses ambientes. Agora que vocês já sabem da grande importância dos nossos rios e da importância da gente conservar esses ambientes, é fundamental que você pense o que você pode mudar no seu dia a dia para preservar esses ambientes, como por exemplo o excesso de consumo, porque se você consome, uma indústria vai ter que produzir. Então a gente minimizar o que a gente está consumindo também é uma forma da gente proteger os nossos rios. Além do famoso, mas não menos importante, lixo é no lixo, porque a gente aprendeu hoje que se a gente joga em qualquer lugar, vai bater água da chuva ali e esse seu lixinho vai parar no rio, causando um impacto nesse ambiente tão importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Espero que vocês tenham gostado. Fechamos o nosso conteúdo de Dinâmica dos Rios. Até a próxima. Tchau, tchau.